Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor Ludson, sou um fã de cinema e tô aqui hoje para falar sobre A Morte de um Unicórnio, novo filme aí estrelado pela Jenna Ortega, a Wandinha lá da série da Netflix, né? Esse filme, que ele é da A24, né, do estúdio queridinho da galera, ele era para ter sido lançado no Brasil há muito tempo. O filme estreou em março lá nos Estados Unidos, né? Só que a rodagem dele foi tão fraca que a distribuidora decidiu adiar ou até mesmo cancelar o lançamento desse filme aqui no Brasil. Mas acabou chegando aí no finalzinho de julho, né? Mas afinal, que diabo de filme é A Morte de um Unicórnio? Antes de continuar, os recadinhos de sempre. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal. Sei que muitos de vocês aí que assistem não é inscrito, tá? Ativa o sininho para receber as notificações e deixa algum comentário aí. Sério, pode comentar qualquer coisa aí só para engajar, tá? Bora lá? Sinopse. Um pai e uma filha adolescente, vividos por Paul Rudd e Jenna Ortega, atropelam e matam um unicórnio enquanto estavam a caminho de um retiro de fim de semana, onde seu chefe bilionário tenta explorar as propriedades curativas milagrosas da criatura morta. Bicho, quando eu terminei de assistir A Morte de um Unicórnio, eu entendi por que o público não comprou a ideia. É um filme muito peculiar. Ele se vende inicialmente como um terror, né? Que tem traços de comédia, mas ao longo do filme vai se mostrando como uma fantasia sombria, com alguns toques de psicodelia, mas também nunca vai a fundo na psicodelia, tá? E eu acredito que se A Morte de um Unicórnio tivesse ido muito a fundo mesmo, tivesse ido mais para esse lado, eu acho que teria sido mais aproveitável. E eu tenho que dizer que eu acabei gostando do filme, mas isso não quer dizer necessariamente que ele é bom, tá? Às vezes eu gosto de muito tranqueiro por aí. A Morte de um Unicórnio, ele parte daquela velha premissa de que os ricos são os vilões, né? E os ricos nesse filme, eles são representados por uma poderosa família oligárquica da indústria farmacêutica. E o Elliot, personagem do Paul Rudd, ele trabalha nessa empresa farmacêutica, né, como advogado, um dos principais advogados da empresa. E ele é um pai solteiro, já que a sua esposa faleceu há alguns anos. O relacionamento entre o Elliot e sua filha, a Ridley, que é a Jenna Ortega, não vai nada bem, tá? Ambos estão distantes um do outro, então ele vê nessa viagem de negócios uma oportunidade para ele se reaproximar da filha. Algo que é preciso pontuar nesse filme é que, apesar do Paul Rudd, quem realmente é protagonista é a Jenna Ortega. Ela é a única do filme que ela parece ter consciência sobre o que fazer com o personagem morto ali, né? O personagem, a criatura morta, né? Ela é supostamente uma estudante de história da arte. Eu digo supostamente porque em um certo momento o chefe do Elliot, que é vivido pelo Richard E. Grant, ele pergunta o que a filha dele estuda e ele acredita que é a história da arte. Mas enfim, ela acaba conhece bem as lendas medievais sobre os unicórnios, né? E como ali no começo do filme ela teve uma experiência transcendental com o unicórnio morto ali no ocidente, ela acaba se conectando com ele, né, com a alma dele, e meio que consegue prever parcialmente o que vai rolar com aquela família, com ela também. E entre os coadjuvantes a gente tem alguns nomes importantes, né? Eu citei o Richard Grant, né, que ele é o patriarca dessa família rica, que já tá moribundo, prestes a morrer. A gente tem a Téa Leoni como a esposa dele, Will Poulter, que é um ator que tem se mostrado muito bom. Ele é o filho do casal, né, que é bem empreendedor, vamos dizer assim. A gente tem o Anthony Carrigan como mordomo, tem a Sunita Mani como a cientista de um laboratório ali. É um elenco bem enxuto, tá? Já que esse é um filme de baixo orçamento. E ele foi gravado na Hungria lá em 2023, durante aquela greve dos atores que estava acontecendo em Hollywood. Esse filme é um dos que conseguiram a exceção para poder ser filmado, né? Como tem momentos em que o uso de CGI precisa ficar mais evidente no filme, dá pra ver que eles precisaram de economizar em muita coisa, muita mesmo. E mesmo o CGI desse filme é meio tosco, tá? Tem momentos ali que misericórdia. Só que assim, pra mim acaba que dá um certo charme a tosqueira do filme, né? Mas assim, esses personagens eles são muito caricatos, muito mesmo. Isso pode acabar afastando um pouco o público também, né? E praticamente nenhum deles é bem desenvolvido. Talvez só a Jenna Ortega e o Will Poulter eles tenham alguma coisa a mais para trabalhar ali no roteiro. O próprio Paul Rudd, o personagem dele parece bastante, né? Mas ele tá mais perdido que cego em tiroteio. Ele não sabe o que fazer. Ele só tá ali. E eu acho esses nomes que eu citei bons atores, tá? Principalmente o Anthony Carrigan, que tem se mostrado um ator cada vez mais surpreendente aí também. Só que é uma pena que não tem nada pra desenvolver nesses personagens, né? E, bem, personagens da parte, o que realmente tornou esse filme interessante, minimamente interessante pra mim,
são os unicórnios, né? Toda a mística envolvendo essas criaturas acaba que ela é bem trabalhada no filme. E muitas vezes isso é até levado ao absurdo, como as experiências transcendentais que eu citei. Há uma mitologia interessante ali, baseada nessas lendas medievais, né? E a personagem da Jenna Ortega, ela acaba sendo uma ferramenta bem expositiva nesse ponto, para explicar como que funcionam. Já que, assim, os outros personagens são muito burros. Especialmente o Will Poulter. Toda hora ele quer pagar de empreendedor, né, pro baby inteligente, né? E até solta umas frases mais espertinhas ali, na intenção de fazer a gente rir, né? Só que raramente faz a gente rir. Então chega um certo ponto em que o diretor e roteirista Alex Sharfman, ele desiste de fazer algum comentário social e ético e parte pro absurdo. Ele deixa de desenvolver personagem, deixa de desenvolver história, e só fica nos absurdos ali. Eu acho que é nesse corte assim do filme, que é quando o espectador ou decide continuar, já que ele chegou até ali, ou então decide vazar do filme, porque você precisa comprar esse absurdo que o filme tá te propondo, né? Porque, cara, é uma doideira. É uma doideira mesmo esse filme. E acaba que também começa a virar um filme de animal caçando, sabe? Tipo aqueles de tubarão. Nossa, é uma bizarrice. Aí começa a matar primeiro os personagens que são mais descartáveis, pra depois começar a chegar nos principais. Esses clichês todos que você já viu. E quando ele chega nessas pessoas mais mesquinhas, né? Que eu sei, não vou falar quais são, mas é meio óbvio. Aí você entende quem que é quem são os verdadeiros vilões do filme. E não são os unicórnios. Inclusive, eu gostaria de ter visto uma violência mais gráfica nesse filme. Eu sinto que em algumas cenas o diretor acabou optando por não ser muito gráfico, né? Como em um momento ali que um unicórnio ele pisa na cabeça de uma pessoa e não mostra a cabeça explodindo, entendeu? A gente só mostra quem tá vendo a cena em choque. E um pouquinho de sangue espirrando ali. Eu senti que foi um pouquinho de covardia nesse momento. Eu não sei porquê, porque... Não sei. Talvez por falta de dinheiro. Pode ser. Mas também talvez pode ser a inexperiência do Alex Sharfman, né? Esse aqui é o primeiro filme que ele tá dirigindo, então talvez ele esteja um pouco perdido ainda. Talvez também para disfarçar o CGI meio porco, não sei. Eu só queria ter visto um pouco mais de violência gráfica aqui. No final das contas, a morte do unicórnio é um experimento que tem uns bons momentos ali que funciona e outros momentos que é completamente estúpido. Eu gostei, mas eu costumo gostar de muita tranqueira, tá? Principalmente se o filme que é tranqueira assume que é uma tranqueira. Inclusive o final desse filme é sem vergonha pra caramba, tá? Sim, eu me diverti. E apesar de boa parte do filme ele forçar um humor mais inteligente, eu consegui dar umas leves risadas nele. E nem todo filme precisa ser profundo, às vezes a gente só precisa de sentar e relaxar. E ver uma coisa dessas, entendeu? Mas assim, eu preciso de frisar uma coisa. Jenna Ortega, você precisa sair desse typecast de adolescente estranha e trevosa e gótica que só faz em filme de terror e pega umas coisas diferentes. Você tem talento, você tem um diamante bruto aí, mas tá bom desse typecast aí. Enfim, gente, é isso. Meu nome é João Vitor Lutson, sou um fã de cinema e essa foi a resenha de hoje. Se você gostou, peço novamente que deixe o seu like, né? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para receber novas notificações, né? Eu tô sempre lançando um vídeo novo aí. Vez ou outra, eu não lanço. Tem semana que eu não lanço vídeo, mas eu aviso quando vai acontecer. E comenta alguma coisa aí embaixo. Se você gostou do filme, se foi relevante pra você esse vídeo. Comenta qualquer coisa, tá? Só engaje aí comigo que eu vou responder pra você. Bom, no mais é isso. Te vejo aqui no próximo vídeo. Um forte abraço e até logo. Tchau.